No vídeo da semana passada, onde eu relatei para vocês sobre os efeitos da metformina no nosso fígado, um dos inscritos comentou que está tomando um medicamento chamado Êxodos, que é um medicamento para ansiedade, e que ele estava com medo de tomar metformina. Acredito eu que ele foi diagnosticado com diabetes, agora vai tomar. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre esse Êxodos, né? Quais são os efeitos dele no corpo? Será que ele afeta o fígado também? Que efeitos colaterais ele pode causar? Quais pacientes podem tomar, né, o famoso uso terapêutico, para que doenças a gente utiliza essa medicação e tudo mais. Tem bastante coisa para a gente comentar sobre o Êxodos. Aliás, o Êxodos é só o nome comercial da medicação. O nome verdadeiro dela é o escitalopram. Então, se você toma qualquer medicamento que vem ali com o nome de escitalopram, esse vídeo é para você. Fica de olho que nós vamos falar tudo sobre esse assunto. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico, eu vivo falando sobre saúde aqui na internet. Caso você tenha interesse em sempre receber vídeo novo, é só você se inscrever no canal, deixar o seu curtir, deixar o seu comentário, e isso vai ajudar bastante o canal a entregar mais vídeo para mais pessoas. Lembrando também de ativar o sininho de notificações. Dessa forma, talvez o YouTube te avise quando eu postar vídeo novo. Vamos começar com o assunto principal. O escitalopram, ou Êxodos. Qual é o efeito dele no nosso corpo? Pessoal, o escitalopram, ele é uma medicação de um grupo de remédios conhecido como inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou ISRS, para os mais íntimos. Esses medicamentos, né, que faz parte ali, o escitalopram, o primeiro medicamento que foi feito, né, chamado citalopram, e é daí que vem o escitalopram. Tem também a sertralina, que é uma medicação desse grupo, né? Tem uma vasta gama de medicações ali dentro desse grupo. Essas medicações, quando elas entram no seu corpo, elas vão parar lá no seu cérebro, depois de serem absorvidas pelo intestino, entram no sangue, chegam aqui no nosso cérebro, e no cérebro elas vão aumentar o nível de um neurotransmissor chamado serotonina. Ela faz com que o neurônio liberador dessa serotonina deixe ela mais tempo disponível para que os outros neurônios possam receber essa serotonina. E a serotonina, quando está em bastante tempo disponível, ela acaba reduzindo a ansiedade, reduzindo um pouquinho a depressão do paciente, fazendo algo chamado estabilização do humor do paciente. E por isso, ela é utilizada nessas condições. Agora, fazendo um gancho para os usos terapêuticos dela, ou seja, para que doenças a gente pode indicar o escitalopram, já falamos de duas, né? A famosa depressão maior, ou transtorno depressivo maior, que é a depressão, né? Como todo mundo conhece, mas também dá para usar nos transtornos de ansiedade. E aí existem vários tipos de transtorno de ansiedade que a gente pode usar. Dá para usar no TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é o que muitos pacientes têm. Dá para usar também no transtorno de fobia social, que é aquele paciente, por exemplo, que ele se sente mal e com falta de ar, com palpitação quando ele está no meio de muita gente. Então isso é a famosa fobia social. Pode ser também no paciente que tem transtorno obsessivo compulsivo, que é um tipo de ansiedade, né? O paciente que tem TOC. Lembrando que o TOC, pessoal, nós temos que ter dois componentes, né? A obsessão por algo e a compulsão de fazer aquilo. Então não é só, eu gosto de limpar a minha casa. Tem gente que fala assim, eu tenho toque por limpeza, eu gosto de limpar a minha casa. Aí você fala, no que isso afeta a sua vida? Nada. Mas machuca a sua mão de tanto você lavar a casa? Não machuca. Então você não tem toque, tá? Você só é limpo, você gosta de limpar. Então você não tem obsessão e compulsão. A obsessão é quando você fala, cara, eu preciso limpar a casa. Eu preciso limpar a casa tem que estar limpa, tem que estar limpa, tem que estar limpa. E aí a compulsão é de você ir lá e colocar a mão na massa. Então você passou pela cozinha, você olhou pro chão, tá limpo, brilhando, mas você viu um pozinho no chão. Opa, vou passar pano, vou varrer, vou fazer tudo. Então isso é uma obsessão e uma compulsão, tá bom? Então o paciente com TOC pode receber essas medicações também para fazer uma estabilização do humor e poder melhorar o tratamento dele. Off-label, o escitalopram ele também é utilizado no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, aquele paciente que desenvolveu ansiedade ou depressão, né, mas mais focado na parte de ansiedade, falta de ar e pânico, quando ele teve algum trauma muito grande na vida dele. Sofreu um acidente de carro muito violento e aí o paciente toda vez que vê um carro fica muito assustado, fica com palpitação, falta de ar. Então isso é um tipo de estresse pós-traumático. E também nas pacientes que sofrem de transtorno de disforia pré-menstrual, né, que como diz o nome, é aquela disforia, aquela alteração de humor muito grave que acontece no período pré-menstrual, tá? Não é aquela mulher que fala assim, falam que eu sou muito chatinha, eu fico mais chorona no período pré-menstrual. Não, isso é normal, tem uma alteração hormonal, a gente tem que entender essa alteração hormonal que acontece na paciente no período pré-menstrual e é normal, né? A famosa TPM. Aqui não, estamos falando de algo que realmente afeta a vida dela, porque ela tem uma disforia muito forte nesse período.
e aí a gente pode fazer o uso dessa medicação. Para vocês entenderem, o escitalopram, ele é uma medicação que foi feita a partir do citalopram, ou seja, o escitalopram veio depois. E por conta disso, ele é muito mais seletivo para a serotonina, ou seja, ele age muito melhor na serotonina, e ele é um remédio muito mais potente do que o citalopram. Então, se de repente o seu médico tirou o citalopram e começou o escitalopram para você, esse provavelmente é o motivo, por causa da mudança de potência de medicação. Outra coisa, se de repente você teve alergia ao citalopram ou qualquer outro componente do citalopram, você não deve tomar o escitalopram, porque eles são remédios, como nós falamos, derivados um do outro e muito parecidos. Se você teve alergia a um, o que não é muito frequente, mas vai que acontece, você também não pode tomar o outro. Quais são as contraindicações do escitalopram ou Nexus? Essa medicação ela não deve ser tomada junto com outro medicamento que aumente o nível de serotonina no corpo. Por exemplo, outra medicação do mesmo grupo, exemplo a sertralina, né? Porque aí nesse caso estaríamos usando duas medicações que estão sendo usadas com o mesmo propósito de aumentar o nível desse neurotransmissor e aí pode dar muito errado. Quando a gente tem excesso desse neurotransmissor no corpo, o paciente pode entrar num quadro conhecido como síndrome serotoninérgica, que é basicamente um tipo de intoxicação que você tem hipertermia, né? A temperatura do corpo pode ir lá para 42, 43, predispor convulsões no paciente, um monte de coisa ruim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Outro tipo de medicação que também faz a mesma coisa são os IMAL, são os inibidores de uma enzima chamada monoaminoxidase. Não foca no nome não, que é um nome meio complexo mesmo. Mas basicamente os remédios desse grupo, por exemplo, nós temos ali a selegilina, razagilina, que são medicações utilizadas inclusive no tratamento do Parkinson, que também são medicações antidepressivas, tá bom? E que elas podem inclusive aumentar o nível de serotonina no corpo também, por isso que não é muito bom. Fora que paciente em tratamento de bipolaridade deveria também evitar o uso do escitalopram, porque ele pode fazer o paciente entrar num quadro de mania. Se você nunca ouviu falar, a bipolaridade fica variando, o paciente ele pode variar no quadro de mania, hipomania, às vezes ele fica muito ansioso, inclusive às vezes depressivo. Então a bipolaridade ela tem as suas nuances e o escitalopram ele não é um medicamento muito bom para essas condições. Se você tem histórico de convulsões ou até mesmo alergia ao uso do citalopram, você também não deve usar o escitalopram, como eu havia comentado. E se de repente você usa o pimosida, que é um antipsicótico, você também não deve usar em conjunto o escitalopram. O uso conjunto dessas duas medicações pode inclusive predispor a algum efeito colateral, como as convulsões. Então não recomendo fazer esse tipo de combinação. Agora falando um pouquinho sobre os efeitos colaterais do escitalopram, pessoal, eu vou separar eles em três tipos: os mais comuns, os menos comuns e os mais raros. Dentro dos mais comuns, a gente tem náusea, vômito, pode inclusive aparecer um pouquinho de alteração abdominal, né, um desconforto abdominal, um pouquinho de diarreia. Alguns pacientes podem referir que se sentem um pouquinho tonto depois de tomar essa medicação e inclusive pode aparecer um pouquinho de sonolência ou até mesmo de insônia. Geralmente os pacientes referem sonolência, tá? Os pacientes eles tomam essa medicação e têm um pouquinho mais de sono, mas alguns acabam referindo também dificuldade para dormir depois de tomar essa medicação. E tem dois efeitos muito importantes, que é a sudorese, inclusive um pouquinho de fadiga, os pacientes podem se sentir um pouquinho cansados, né? Mas também, muito importante, a alteração na libido. Isso mesmo, a libido ela pode reduzir. Pra você que não sabe o que é isso, é a vontade de ter relação com o seu parceiro. Já aconteceu uma vez que eu conversei com uma paciente que ela tinha acabado de se casar e ela falou que ela estava muito ansiosa. E aí eu conversei com ela, e eu vi que não havia muita necessidade da gente começar com medicação, porque essa ansiedade ela não estava afetando a vida dela de forma assim muito importante. Por isso eu falei para ela sobre mudança de hábito, então ela deveria fazer atividade física, deveria se alimentar melhor, conversar com uma psicóloga para poder fazer terapia, né, a famosa terapia cognitivo-comportamental, que isso ia ser muito melhor para ela e para o marido dela, porque ela havia acabado de se casar. Infelizmente, essa paciente ela não quis me ouvir e aí ela foi em outro profissional, porque ela queria, porque passaram antidepressivo, mas quando a paciente voltou comigo, né, ela voltou comigo, ela falou: eu estou mal, né, porque o marido está reclamando, tenho mais vontade de falar com ele, a gente vai casar, a gente está 3 meses casado, a gente não vai pra cama, a gente vai pra cama 1 vez por semana só. Olha o problema, quem acabou de casar, se a gente está no ápice das relações,
parceiro nesse momento do casamento. E aí eu falei para a paciente, a gente vai ter que fazer desmame da medicação lentamente, por medicação que eu havia dito que pode ter efeito colateral, do jeito que a gente tem, fazer um desmame da medicação, que é a retirada gradual dessas medicações. Por sorte, muito tempo a gente conseguiu fazer o desmame, uma vez a gente baixou, só que aí ela falou que o rebote, né, ela ficou de novo, teve umas crises de ansiedade, a gente teve de novo, aí lentamente, mais lentamente, teve que remover essa medicação, porque ela acabou causando um efeito não desejável para quem é casado. Nos efeitos menos comuns, temos alguns fatores que podem aparecer no paciente, aumento do peso, que alguns pacientes relatam, né, que é um pouquinho mais gordinho dessa medicação. Alguns pacientes têm aumento da crise de ansiedade lá no tratamento, nas primeiras 2 semanas aproximadamente. Lembrando uma coisa que eu não falei, quando essa medicação começa a ser utilizada, ela não melhora os sintomas nem de ansiedade, nem de uma hora para outra. Demora para fazer pelo menos 2 a 4 semanas. Por isso, por exemplo, que no início da ansiedade, para a gente se livrar daquelas crises de ansiedade, a gente normalmente dá remédios associados. Combina o citalopram com outra medicação. Normalmente a gente dá o diazepine junto, que é, tipo, por exemplo, só para entenderem, um diazepam junto. E depois remove o diazepam só a medicação, como sertralina, uma medicação desse grupo. Os efeitos colaterais raros, nós temos uma hiponatria, que é reduzir o nível de sódio no sangue, porque esse medicamento, né, e os medicamentos que aumentam a serotonina como um todo, acabam fazendo um aumento de outra substância no nosso corpo, que é o ADH, o hormônio diurético. Quando a gente usa muito hormônio diurético, acaba ficando com muita água dentro da artéria, dentro dos vasos, e essa água dilui o nosso sódio, o nosso sal no sangue, e aí o nosso nível de sódio fica muito. Geralmente esse lateral é mais visto em idosos, menos visto em mais novas. Então a gente pode ver a síndrome enérgica, que é rara, e geralmente quando toma alguma outra medicação junto, um paciente que tem vocês acho do que eu tô falando, essa palavra, porque senão o YouTube barra, mas o paciente que cometeu esse ato tomando outro remédio de uma vez, acabou tendo essa intoxicação e a serotoninérgica. E também aparecer maior risco de hemorragia, principalmente se o paciente já faz uso de algum tipo de medicamento que facilita a hemorragia, por exemplo, a aspirina, varfarina, medicações, né, que basicamente evitam a coagulação que aconteceu, evitam a coagulação de plaquetas. Além disso, tem também o aumento de ideação, e se você já imagina do que eu tô falando, tá? Isso acontece mais em crianças, tá bom? Crianças que receberam essa medicação. Então, normalmente, quando a gente faz uso de medicações desse grupo, a gente toma mais cuidado com crianças. Elas têm que ficar, né? A gente tem que ficar mais de olho nelas por causa dessas ideias que podem aparecer na cabeça dessas crianças. Lembrando que estamos falando de efeitos mais raros, tá? Nós separamos em 3 grupos justamente para isso. Vocês entenderem que esses efeitos mais graves e mais raros, eles, por sorte, não aparecem tanto. E era sobre isso que eu tinha para falar para vocês sobre o escitalopram. Gostou do vídeo? Se você gostou, deixa o seu curtir é muito importante. Eu tô esperando você deixar o seu like aí desde o começo do vídeo. Curte o vídeo, compartilha ele, que é muito importante. Quando você mais compartilha, o YouTube entende que esse vídeo é importante e aí ele vai acabar entregando para mais pessoas. Lembrando que eu sempre tô postando vídeos aqui semanalmente. Se você quiser entrar em contato comigo, tentar marcar uma consulta por algum motivo, você pode achar o meu contato ali na descrição do vídeo. Vou deixar um comentário fixado ali com isso também. Esses aqui foram os inscritos que mais comentaram na última semana, no momento que eu estou gravando este vídeo. Então, se você quiser aparecer aqui na listinha dos inscritos mais participativos, é só você estar inscrito, comentar bastante nos vídeos. Lembrando que não adianta você comentar várias vezes em um vídeo só, né? Você tem que acessar um vídeo, assistir ele, comentar, e aí quando aparece outro vídeo para você, você acessa, comenta sobre o assunto, que aí o ranking dos inscritos ali mais assíduos no canal vai mudando, e aí eu vou sempre atualizar aqui, vai que uma hora você aparece. Você apareceu? Deixa seu comentário ali embaixo que eu quero ver você comentando um pouquinho sobre isso. Pessoal, eu vou ficando por aqui, nunca se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau, tchau, até mais!